É, meu Deus, não fazem isso. O artista que não adere às políticas, às agendas partidárias são praticamente afastados e acredito que muitos de nós sabemos que muitos músicos foram afastados dentro desse contexto e faziam sucesso e hoje em dia já não aparecem nem nas televisões nem na rádio. A pergunta aqui que vai, falando ainda da classe artística, queria perceber, faz parte da distração das massas quando entra uma Nete Nahara no palco, enquanto a noite e dia está a atuar, ele puxa os cabelos e elas entram em vias de factos, lutam. Quando da beleza vai na TV Zimbo ou na Zap lutar com Papá Swag, quando algum culturista cria uma determinada discussão e aquilo viraliza uma fofoca, aquilo que basicamente o pai profeta faz, isso faz parte da distração criada pelo regime ou pelo MPLA, faz parte disso? Claro que faz parte. Isso aí não é só o MPLA, mas são os serviços de segurança do Estado, os SINFOS e também o Gabinete de Ação Psicológica, que é uma estrutura que foi criada pelo presidente do MPLA, João Lourenço, quando assumiu o poder, quando ele decidiu que, antigamente, se tu olhares, há uma diferença do tempo do José Eduardo com o tempo do João Lourenço. No tempo do José Eduardo, haviam aqui vários consultores, engenheiros, cientistas sociais que determinavam como é que a sociedade, a orgânica e a dinâmica da própria sociedade. Eram israelitas, portugueses, brasileiros, russos, estavam todos aí, cientistas sociais que trabalhavam em salas, né? Tem uma sala até que é conhecida como a sala preta, que é onde esses indivíduos ficavam a definir como é que a sociedade angolana devia funcionar. E muita gente, durante aquele tempo, pensava que algumas coisas aconteciam simplesmente por acaso. O fulano agora é que está a bater, há uma tendência nova. Até as tendências sociais, eles eram desenhadas em laboratório. Ok? A mensagem que o indivíduo vai cantar na música, aquilo tem que ser massificado por via dos meios de comunicação que são controlados totalmente pelo MPLA, porque o MPLA não é um partido comum, o MPLA é um partido-estado. A história do MPLA se confunde com a história da Angola, e isso é propositado, não é algo que fizeram sem pensar. Mas, no entanto, o que é que há? Esses indivíduos criam os focos de distração. Atualmente, antigamente não davas conta, mas desde que o João Lourenço criou o Gabinete de Ação Psicológica, parou de terceirizar esses serviços e meteu na mão do Norberto Garcia, ok? E ele também fez isso por quê? Por causa do dinheiro. Esses senhores são malucos. Ele via quanto é que se gasta, por exemplo, para essas questões ligadas à distração e à engenharia social. Assim lhe falaram, os consultores aqui, vamos ver por ano, acho que aqui são 50 milhões. O senhor pôs olho naquele dinheiro. Então, ele vai fazer um afastamento com aqueles que andavam aqui e vai meter as coisas na mão do Norberto Garcia. Por quê? Porque o dinheiro que entra aí é para eles comerem entre eles. Só que o Norberto Garcia é uma ideia que não é propriamente um engenheiro social. O Norberto Garcia é uma ideia que deram-lhe poder ilimitado, porque o Gabinete de Ação Psicológica tem uma capacidade quase ilimitada de atuação usando as ferramentas do próprio Estado para criar esses processos de engenharia social e distração. Tu tens os concursos de Miss, por exemplo, é engenharia social. Tu tens as galas de premiações, melhor música, tudo isso é engenharia social. Porque aí se definem modelos de personalidade que vão influenciar a própria sociedade, são definidos por via de galas. Porque se você nota que a própria, vamos ver, noite e dia, dança com aquelas rabudas que meteram jarda no rabo, pulam, fazem A, B e C. Se ela ganha no topo dos mais queridos, aquilo se torna uma tendência social, ok? Criam elementos que influenciam a personalidade das pessoas, a personalidade das pessoas dentro da própria sociedade. Então, isso que acontece. Quando você premia a mediocridade, você abre um espaço dentro da sociedade para a mediocridade se tornar um modo de vida. E é o que está acontecendo conosco. Quando a noite e dia começou a popularizar a jarda
A indústria certo, da jarda entrou em Angola. As miúdas também começaram a encher os rabos, porque aquilo era glamour, as pessoas gostavam de ver aquilo. certo, Então aquilo se tornou uma febre. Nós já tivemos certo. várias jovens que morreram por causa da aplicação de jarda para terem as nádegas grandes e tal. Começaram a apodrecer, muitas morrem nos hospitais e etc. E atualmente até parou-se de levar esse assunto à comunicação social. Já não se leva a isso. Por quê? Porque isso é um projeto de Estado. Isso é um projeto de Oh, Estado. Ok? Então já quer dizer, não se leva isso para a comunicação não social. se Mais dá até em Angola. atenção. Mais até em Angola continua a morrer muita jovem que faz aplicação de jarda. Mas quem glamorizou a jarda, quem trouxe a moda da jarda, é a noite e dia. E é uma jovem que ganha prêmios. É uma jovem que recentemente foi nomeada, sei lá quem é que ele nomeou aí na UNAC, agora é diretora de não sei o que da UNAC. E tu vês que a estupidificação da sociedade é um projeto político. É um projeto político. Você coloca pessoas incapazes, ok? Pessoas sem nenhuma ética, ok? Pessoas sem nenhuma capacidade intelectual para gerirem instituições que influenciam a dinâmica social. Então, o que é que você está a fazer aí? Você está a transformar a estupidez num modo de vida. Porque as ferramentas que permitem o funcionalismo e a dinâmica social são as instituições. O Estado só existe por causa das instituições. São as instituições que dão na dinâmica social. Então é isso que está a acontecer conosco. Quem glamorizou a jarda? Quem glamorizou isso? Quem glamorizou aquilo? Quais são as músicas que ganham prêmio? Por que é que ganham prêmio? Você nunca viu em Angola, por exemplo, cantores que utilizam as nossas línguas africanas a fazerem grande sucesso? Não fazem por quê? Porque Angola é um Estado de matriz colonial. É um Estado que a cultura portuguesa está acima de todos os vetores culturais que possam surgir. Então, glamoriza-se, ok? Glamoriza-se o português, aqueles que cantam até em inglês, porque tu notas artistas como, por exemplo, um Paul G, está a cantar em inglês para quê? Está a cantar em inglês para quê? Porque quer mercados internacionais. Porque todo artista em Angola está consciente que ele inflaciona-se, ok? Quando atinge os mercados internacionais. E Portugal tem sido a porta de glamorização e de agigantamento da tal classe artística. Ok? Portugal. E você não pensa que Portugal faz isso porque ama a música angolana, ama isso, ama aquilo. Não. Portugal faz isso porque faz parte desse processo todo de destruição da consciência social em Angola. Quando você quer que um homossexual seja aceito, vai cantar em Portugal. Nós estamos a ver vários homossexuais angolanos que abriram o caminho da fama por via de Portugal. Esses programas que são criados para artistas angolanos são programas politicamente projetados. Porque você inflaciona o artista a partir do momento em que ele sente que tem aceitação lá fora. E a mentalidade da população, como é uma mentalidade de alienados, é uma mentalidade assim de pessoas que não têm consciência dos padrões culturais e com certeza tudo aquilo que o português aprova, normalmente eles aprovam também. Então, Portugal age como um ponto estratégico para a legitimação de determinados comportamentos que vão inflacionar a imagem de determinados artistas. Quer dizer que se Portugal aceitou, então quer dizer que para nós também está bom. É assim que Portugal age, é uma porta de inflacionação desses artistas. E quando esses artistas chegam aqui com as imagens blindadas, eles têm maior capacidade de mobilização no meio das massas. Você não pensa que o Skok que agora que aceitaram em Portugal, agora que ele já fala que no mínimo cobra 4.000 euros, em Angola ele vai arrastar mais população ainda. Cada artista que passa por Portugal e volta para aqui já não é a mesma coisa, ele já tem uma imagem inflacionada. E é aí que Portugal joga um papel decisivo, estratégico na blindagem de artistas que vão trabalhar para as campanhas políticas do MPLA, para as propagandas do MPLA e etc. Porque nós não temos uma classe artística que tem consciência política. A classe artística angolana tem consciência do estômago. São jovens com fome. O sucesso dessas pessoas é decidido politicamente. Eu não sei se eles, antes de entrarem para a vida artística, têm que assinar algum contrato que vocês não podem cantar na oposição, vocês só podem ficar aqui com o MPLA, devem assinar algum tipo de contrato. Isso eu não tenho dúvidas.
Porque esses artistas que batem, você nunca vai ver a trabalharem, por exemplo, com um partido oposto ao MPLA, tipo a UNITA, por exemplo. Você nunca vai ver o Matias Damasio a trabalhar com a UNITA, por quê? Não é que ele não se revê na UNITA, mas são os contratos que ele tem com o MPLA, os compromissos que tem com o MPLA. Esses artistas todos, Pérolas, Aris e não sei o quê, não podem trabalhar com um partido opositor ao MPLA, porque eles representam mobilizadores. Eles mobilizam as massas, ok? Eles influenciam, inclusive, as próprias massas politicamente. Eles são os responsáveis por fazer com que, durante as campanhas eleitorais, eles conseguem reunir grandes quantidades de pessoas que são necessárias para a fotografia do MPLA. O MPLA, sem esses artistas vendidos, que o MPLA, de tempos em tempos, lhes dá casa, lhes dá... Porque em Angola não se vende muitos discos. Para você falar que aquele artista é rico porque vende discos, a indústria fonográfica angolana é uma indústria política. Porque o sucesso dos artistas é definido politicamente. Então, o que é que acontece? O que é que acontece aí? Eles precisam da fotografia. Quanto mais inflacionados estiverem, mais massas eles vão arrastar. E aí que surgem os contratos, aí que lhes entra mais dinheiro. Você acha que agora o C4 Pedro, se faz uma campanha do MPLA, quantas vezes é que ele vai arrastar com ele? Aquelas pessoas até podem estar no show porque gostam do C4 Pedro e podem até nem votar no MPLA, mas o MPLA precisa da foto para legitimar o quê? A fraude eleitoral. Porque eu quando mostro que um show de um C4 Pedro apoiar o MPLA está com 50 mil pessoas, meu irmão, automaticamente aquela foto é que vai servir para justificar a vitória do MPLA. Eles só precisam da foto, eles não precisam que aquelas pessoas realmente votem a favor deles. Precisam da foto que eles vão justificar falando, olha, nós ainda temos popularidade, ainda temos isso, ainda temos aquilo, por isso é que nós ainda estamos aqui, as massas ainda estão com o MPLA, as massas ainda seguem o MPLA, mas não, são os artistas. E nós é que inflacionamos esses artistas no dia a dia. Se você não compreender que esses artistas são, na verdade, extensões políticas do MPLA para o entretenimento e distração das massas, você vai continuar, está no Facebook, vou pôr like no Facebook, vou lhe seguir no Instagram, vou lhe seguir no sítio X. Você está a inflacionar essas pessoas porque eles são definidos. Quando eles vão para fazer os contratos com o MPLA, para receberem dinheiro pelos shows, pelas maratonas, vão fazer também essa pesquisa. Esse Madia tem quantos seguidores? Esse Madia tem 1 milhão de seguidores. Tá fixe. Esse tem quanto mais a tua imagem estiver inflacionada a nível das redes sociais, das mídias, mais capacidade, mais dinheiro vai te entrar. Então, são carreiras políticas. E Portugal é o espaço onde essas pessoas inflacionam as suas carreiras. Porque aqui nós estamos muito ligados. É alienação. Você está proibido de pensar culturalmente, pensar nas suas raízes, defender aquilo que é teu. E os artistas que já tentaram defender são abandonados e são ostracizados até pelos próprios colegas de profissão. Falando artistas nisso... artistas já tentaram ter uma postura, tipo, com relação a certas coisas. Não se entende como é que num país, ok? Onde as pessoas comem cu de galinha, onde há lixo em todo o sítio, onde não há hospitais, ou seja, não há saúde dentro dos hospitais, porque uma coisa é o MPLA fazer hospitais, é o MPLA fazer salas de aula, mas nós não estamos a falar que aquilo não deve ser o fim, aquilo deve ser um meio para justificar o fim, ok? Uma sala de aulas é feita para quê? Para gerar educação, e a educação deve ser de qualidade. Um hospital é um meio para se atingir um fim, que é saúde, que é uma saúde de qualidade. Não é fazer um monte de hospitais e tal, e esses hospitais não funcionam e não têm impacto na vida do cidadão. Qual é o impacto que esses hospitais que o MPLA faz tem na vida do cidadão? Se até as pessoas morrem, as pessoas que estão nas províncias têm que sair para vir apanhar uma injeção em Luanda. Qual é o impacto? Se não há impacto, podem fazer hospitais, escolas e não sei o quê. Aquilo são meios para se atingir um fim. A escola é um meio para se atingir uma educação de qualidade. Não é só fazer escolas e a educação que está lá dentro é uma educação mutilada, é uma educação sem valores, que não prepara os indivíduos para os desafios que nós enfrentamos como um todo. Prepara os indivíduos apenas para ter uma consciência política de serventia ao partido que governa há quase meio século. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,